de atualizar conteúdos, de discutir ideias e, dessa forma, ampliar os conhecimentos. Então, como a professora Cintia me apresentou, meu nome é Luciano, professor Luciano, atualmente professor de Fisiologia da Universidade Federal do Piauí. E esse tema, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ele é bastante interessante, exatamente porque ele está na moda. Literalmente, ele está na moda, é a droga mais famosa no momento, no mundo, cloroquina, hidroxicloroquina, mas também pode ser tida como a mais amada, a mais odiada, tem diferentes versões. Porém, para os profissionais de saúde, para os alunos que fazem um curso de saúde, como vocês que fazem medicina, é extremamente importante que conheçam as características farmacológicas dessa molécula. Uma coisa curiosa é que, mesmo sendo substâncias bem antigas, muitas vezes, diga-se de passagem, muitos profissionais não conhecem as suas características. Por quê? Porque, na verdade, não era até então droga muito utilizada, porque a indicação era bastante específica, tá? Por poucas especialidades médicas em doenças também específicas. E isso fez com que nem todo profissional conheça a substância. Inclusive, isso gerou algumas colocações indevidas. Digamos que a cloroquina, e principalmente a hidroxicloroquina, terminou sendo, em alguns pontos, injustiçada. Então, eu vou tentar falar para vocês os aspectos farmacológicos básicos e o uso clínico dessas características. Então, vamos lá. Inicialmente, é importante a gente relembrar, ou pelo menos conhecer, de onde vêm essas duas moléculas, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que, embora bastante semelhantes, elas são diferentes. Antes de falar exatamente como surgiu a cloroquina e a hidroxicloroquina, eu preciso saber de onde foi que surgiu a quinina. A quinina é uma molécula que foi extraída de uma planta em 1820. E a planta era chamada de quina ou cinchona. Quina, na verdade, era um nome dado pelos nativos, considerando que essa planta, uma árvore robusta, era encontrada principalmente em regiões da América, do Peru, por exemplo. Então, o que acontece? A planta, a gente pode olhar aqui por essa figurinha, eu tenho um gráfico que começa lá em 1630, olha como é interessante. Então, nessa época, existia uma planta que foi chamada a árvore milagrosa. Essa planta, a quina, ela deu origem, mais adiante, à quinina. E por que essa planta foi chamada de árvore milagrosa? Porque as cascas do caule, as cascas da raiz, eram utilizadas no tratamento da malária. E essa planta fez muito sucesso porque os jesuítas levaram da América para a Europa. E que, na época, vivia uma catástrofe por conta da malária. Então, o que acontece? Logo em seguida, ela foi chamada de cinchona. Esse nome também tem um aspecto curioso, porque Cinchona era uma região da Espanha, e esse nome foi dado em homenagem a uma condessa, a Condessa de Cinchona. Segundo reza a lenda, ela veio até as Américas e levou algum desses pedaços de árvore, da casca, enfim. Alguns dizem, inclusive, que isso não é verdade, mas o nome ficou. Então, Cinchona foi em homenagem a uma mulher. Depois, foi isolada a quinina. Depois, essa quinina ela recebeu um nome, a redoxina. E aí, em seguida, alguns derivados da quinina passaram a ser sintetizados. Isso já no século passado. Aí o que acontece? Em 1949, a cloroquina é sintetizada, na verdade ela foi um pouquinho antes, mas ela foi aprovada pelo FDA americano em 49. Ou seja, a cloroquina é uma substância obtida em laboratório, mas ela tem a sua origem a partir da quinina que veio de uma planta. Daí a importância de se conhecer a origem dessas moléculas. E logo em seguida, em 1950, sintetiza-se a hidroxicloroquina, ou seja, também uma substância obtida em laboratório.
Qual a diferença entre essas duas moléculas? Mostro já para vocês. Nos anos seguintes, outros grandes efeitos foram observados. Por exemplo, a cloroquina mostrou um potencial para atividade contra tumores. Na década de 70, mostrou-se que ela tinha uma afinidade muito grande por lisossomos, que eu vou mostrar para vocês que é importante isso mais adiante. E outros eventos foram descobertos. De forma que, em termos práticos, a cloroquina entrou no mercado no final da década de 40, início da década de 50, juntamente com a hidroxicloroquina. Ou seja, são drogas que têm aí 70 anos já de uso clínico para diferentes situações. Nessa outra figura, eu mostro exatamente a estrutura química das duas moléculas. Aqui, para mim, o canto esquerdo, a cloroquina, e do lado, a hidroxicloroquina. Observe que elas são praticamente iguais, exceto pela presença de uma hidroxila. O que é que isso muda? Muda algumas características, mas interfere, inclusive, no perfil de segurança. Existem as duas moléculas no mercado? Existe cloroquina e hidroxicloroquina. Qual a mais utilizada? Hidroxicloroquina. Qual a mais segura? Hidroxicloroquina. Observe, inclusive, que elas duas têm esses dois anéisinhos juntos, que são originados de onde? Lá da quinina, que foi o alcaloide isolado da plantinha, originária lá de 1600, como foi mostrado na figura anterior. Tá, mas do ponto de vista prático, o que essas características químicas interferem? Sou profissional de saúde, o que eu preciso saber do ponto de vista químico? Primeiro, são moléculas básicas. Isso tem alguma implicação prática? Tem sim. Por serem moléculas básicas, a gente lembra lá os princípios iniciais da farmacologia, essas moléculas podem se acumular em locais ácidos. E que locais são esses? Exatamente aonde a molécula vai fazer efeito, dentro dos lisossomas. Isso é importante porque o fato de ser uma molécula básica configura a característica que ela tem de se acumular dentro das organelas celulares que são ácidas, como os lisossomas. Aqui é só o grupo químico, são conhecidos como 4-aminoquinolinas. Um ponto importante, historicamente, elas vieram da quinina e por isso são classificadas como drogas antimaláricas. Porém, como nós vamos ver, elas são utilizadas com muita frequência no tratamento de doenças inflamatórias, porque elas têm efeito anti-inflamatório e imunomodulador. Porém, quando a gente vai classificá-la, a primeira ideia que se tem é que elas são drogas antimaláricas. Bem, aqui eu tenho algumas características farmacocinéticas dessas moléculas. Eu vou traçar o aspecto geral, até porque se parece muito, essas características se parecem para a cloroquina e para a hidroxicloroquina, e em alguns pontos eu faço a diferença entre as duas substâncias. Primeiro, são utilizadas de forma por via oral. Isso porque elas têm uma boa absorção, têm uma boa biodisponibilidade, lembrando que a biodisponibilidade é aquele percentual que vai alcançar a corrente sanguínea após a administração oral, por exemplo. Tá? E uma característica interessante é que a droga, na verdade, as duas moléculas, se distribuem muito bem pelo organismo. Ou seja, pode atingir o fígado, pode atingir o baço, o pulmão e outros tecidos. Então, tem uma distribuição muito, muito boa. E tem uma meia-vida de eliminação longa. Interessante isso. Do ponto de vista farmacológico, essa meia-vida longa vai interferir no tempo que a droga permanece no organismo. Então, olha só, é até um tanto incomum, mas ela tem, em média, de 40 a 60 dias de meia-vida. Então, ela demora muito no organismo para ser eliminada. Uma outra característica interessante é que tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina podem se ligar a tecidos, especificamente aqueles tecidos que têm melanina. Poxa, mas qual é a importância disso? Tem uma implicação grande quando eu for explicar os efeitos adversos dessas drogas. Tá? Entre esses efeitos adversos, de cara, o mais importante, o mais temido, embora
tenha sido até nem sempre divulgado, mas o mais temido é a lesão que provoca no olho. Pode provocar lesões tanto na córnea como na retina. E por que que isso acontece? Até já antecipando esse item. Porque na retina você também tem melanina, tá? Lembre lá da fisiologia da visão. A retina tem melanina. Então isso faz com que a droga possa se acumular, lesando cones e bastonetes. Lembrem também do aspecto fisiológico da visão. O que que acontece? Quando você usa em conjunto uma dessas duas moléculas com, por exemplo, tamoxifeno, que também pode se acumular, esse risco de provocar lesão no olho pode ser maior. Que tipo de lesão é essa? Fala um pouquinho mais adiante. Aqui é só para antecipar um pouco essa questão. Bem, nessa outra figura, eu coloco aqui um esquema onde eu vejo o organismo humano. Eu tenho aqui indicando na biodisponibilidade, de um lado a hidroxicloroquina e do outro a cloroquina, comparando algumas características farmacocinéticas. Então, vamos lá. Ambas são utilizadas por via oral e têm boa absorção no intestino. Serão metabolizadas aonde? No fígado. E são eliminadas, embora em quantidades diferentes, a partir da função renal. É aquele perfil cinético bem comportado, vamos dizer assim, usado por via oral, bem absorvido, boa biodisponibilidade, metabolismo hepático, eliminação renal. E aqui outras características, tá? Embaixo, inclusive, colocando a minha vida, tanto da hidroxi como da cloroquina. Bem, qual é a importância disso? Primeiro, facilita o uso. Se eu posso administrar por via oral, é muito mais fácil. Existe também a administração por via parenteral, mas tradicionalmente pode ser feito por via oral exatamente por conta dessas características. Segundo, sendo metabolizado no fígado em diferentes metabólitos, isso tem implicação prática. É importante que, quando o medicamento que tem esse metabolismo hepático for utilizado, se atente para as outras drogas que o paciente pode utilizar ou esteja utilizando. Por quê? Porque algumas drogas podem inibir o metabolismo e podem estimular o metabolismo. Quando você tem uma droga que inibe o metabolismo, que eu botei BCC, quem são os BCC? São os bloqueadores de canais de cálcio. Amlodipina, por exemplo. Se eu inibo o metabolismo, eu vou aumentar a concentração plasmática de algum desses metabólitos, podendo aumentar o efeito farmacológico de uma das duas moléculas. Por outro lado, se eu estimular o metabolismo, como, por exemplo, se o paciente utilizar anticonvulsivante, esse metabolismo fica mais rápido, o paciente elimina mais rapidamente e, dessa forma, o efeito tende a ser menor. Vale ressaltar que existe uma diferença entre os aspectos cinéticos quando você compara indivíduos, diferentes pacientes, ok? Mas, resumidamente, são utilizadas por via oral, boa absorção intestinal, metabolismo hepático, eliminação renal e sofrem interferência de substâncias que interferem com o seu metabolismo. Aspecto cinético. Aqui ainda mostrando um pouco desse metabolismo, tanto da hidroxicloroquina como da cloroquina. As substâncias que são originadas são metabólitos ativos, depois metabólitos inativos e eliminação renal. E são utilizados na forma de fosfato, cloroquina, e sulfato, a hidroxicloroquina. São os sais no qual você encontra no mercado. Relembrando mais uma vez, as duas existem no mercado, podem ser utilizadas, porém, a hidroxicloroquina tem um uso muito mais difundido, por conta que tem um melhor perfil de segurança. Bem, mas como é que essas drogas atuam? Quando a gente vai falar do mecanismo de ação da cloroquina e da hidroxicloroquina, primeiro eu tenho que lembrar que eu tenho diferentes usos. Qual foi a primeira indicação? Tratamento da malária. Então, como é que ela atua para tratar a malária? Plasmódio. Depois eu disse que elas podem ser utilizadas para tratamento de doenças inflamatórias que envolvem o sistema imunológico, vou mencionar um pouco adiante. Então, é um outro mecanismo de ação.
E nos últimos meses ficaram famosas, principalmente pela possibilidade de uso no tratamento da Covid-19. Qual é o mecanismo que justifica essa indicação dessas substâncias? Vamos lá, vamos por partes. Vamos começar pelo tradicional. Aqui o tratamento contra a malária. Resumidamente, sem muitos detalhes. O mosquito, ao picar o paciente humano, ele vai injetar o esporozoito, que vai para o fígado e lá vai se multiplicar, liberando o merozoito, lembra lá da parasitologia. E essas formas atacam as hemácias, onde vão se multiplicar, possibilitando, inclusive, serem novamente repassadas para o mosquito e também vão provocar a quebra dessas hemácias, a hemólise, que é uma característica bem marcante da malária, principalmente nas formas mais graves, como o plasmódio falciparum. Acontece que o plasmódio, vamos pegar aqui essa figurinha, aqui eu tenho uma hemácia e lá dentro eu tenho um plasmódio. E ampliando esse pequeno segmento do plasmódio, eu tenho o vacúolo do plasmódio, o vacúolo alimentar. O que acontece, pessoal? O plasmódio ele precisa se alimentar, vamos colocar dessa maneira. E do que ele tem esse, entre aspas, alimento? A partir de aminoácidos. De onde vêm esses aminoácidos? Da hemoglobina. Lembra o pigmento que eu tenho na hemácia do paciente que foi infectado. Então, o plasmócito pega esse pigmento, a partir da participação de várias enzimas, quebra a hemoglobina, todo mundo sabe que é formada por aminoácidos, e esses aminoácidos passam a ser utilizados pelo parasita do ponto de vista metabólico. Além disso, esses aminoácidos que são utilizados, eu tenho a ferriprotoporfirina, que seria tóxica para o plasmócito. E eles transformam essa ferriprotoporfirina em hemozoína, que não tem nenhum efeito para o parasita. Aí, lá vem a cloroquina, e a hidroxicloroquina. Ela vai entrar nesse vacúolo, lembra que eu disse, ela é uma substância básica. Quando entra, ela se acumula aqui dentro. E ela impede esse passo. Ou seja, ela compromete o metabolismo da hemoglobina pelo protozoário. E aí, de uma forma simplificada, ela acumula esse componente, o M, que é letal para o parasita. Resultado, eu uso a cloroquina ou a hidroxicloroquina para tratar pacientes com malária, porque ela impede o metabolismo da hemoglobina, provocando assim alterações que levam à morte do parasita. Daí a sua indicação primeira, que veio lá da quina, como eu falei para vocês. Beleza. Bem, mas o uso bem difundido da cloroquina e da hidroxicloroquina, principalmente, é no tratamento de doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas têm uma característica bem interessante. Vamos tentar entender. Mas, olhando inicialmente para essa figurinha, eu tenho aqui o principal mecanismo de ação da hidroxicloroquina. Como eu disse, semelhante ao mesmo mecanismo. Primeiro, ela pode facilmente atravessar as membranas celulares. Ela tem solubilidade para isso. Ela pode se acumular dentro dos lisossomas. Os lisossomas têm um pH ácido, em torno de 4,7, 4,9. Quando a molécula da droga entra nesse lisossoma, como ela é uma base, ela neutraliza esse pH. Quando neutraliza o pH, interfere com a função do lisossoma. Então, olha como é interessante. A cloroquina e a hidroxicloroquina interferem com o funcionamento do lisossoma por mudança do pH. Tá, isso leva a quê? A alterações das funções que essa organela representa. E mais adiante eu vou mostrar para vocês que esse lisossoma ele é fundamental, por exemplo, no processo de ativação do sistema imunológico. Beleza. Mas vamos lá. Estou falando do mecanismo de ação imunomodulador, que envolve doenças autoimunes. Bem,
Vamos olhar esta figura. Mas, primeiramente, é importante lembrar o seguinte: o que é uma doença autoimune? É uma doença onde o organismo não consegue diferenciar de forma adequada antígenos próprios e antígenos não próprios. E começa a formar anticorpos que atacam a estrutura do próprio corpo, principalmente na pele, na mucosa, nas glândulas, nas articulações. São componentes do organismo bastante lesionados por esses autoanticorpos. Não se sabe muito bem por que essas doenças aparecem, depende de fatores genéticos, ambientais, como radiação, enfim. Quais são as doenças autoimunes mais conhecidas ou mais importantes? Vamos lá. Lúpus eritematoso sistêmico, é um exemplo bem clássico. Segundo exemplo, artrite reumatoide, também um exemplo clássico. Mas o que acontece nessas doenças? Acontecem duas coisas básicas que são importantes. Primeiro, que há uma destruição muito grande de células, gerando restos, vamos dizer assim, componentes celulares, que aqui nessa figura são chamados de débris celulares, celular débris, ou componentes celulares, resquícios de células que foram destruídos. Esses componentes celulares vão ativar um receptor chamado TRL, ou receptores TOL, que está nessa célula aqui, ó, APC, ok? Essa célula aqui, que reconhece esses antígenos, tá? Essa célula vai permitir que esse débris celular se ligue a este receptor, ative uma via de sinalização e gere mediadores inflamatórios. Essa célula aqui permite que, uma vez ativado esse receptor TOL, ele seja incorporado, o antígeno é processado, e aí envolve os lisossomas, tá? E essa célula apresentadora de antígeno vai ativar quem? O linfócito T, a partir do complexo de compatibilidade principal e de um receptor específico. Mas, simplificando, a célula detecta o antígeno, gera mediadores da inflamação. A célula processa o antígeno e ativa quem? Linfócito T, que também produz mais mediadores da inflamação, as famosas citocinas. Beleza. O linfócito T ativa quem? O linfócito B, que produz o quê? Mais mediadores da inflamação. Opa! Então, aqui eu já tenho um ponto importante. Esses antígenos das doenças autoimunes geram a produção de grande quantidade de mediadores da inflamação. E esses mediadores, eles provocam uma série de alterações que levam aos danos teciduais. Bem, e onde é que entra nessa história a cloroquina e a hidroxicloroquina? Fácil. Nessa outra figura eu posso mostrar que a hidroxicloroquina atua impedindo a ligação com o receptor TOL, atua impedindo o processamento desses antígenos, então, consequentemente, diminui a produção desses mediadores inflamatórios, diminui a ativação de linfócito T, que diminui a produção, aliás, a ativação de linfócito B, diminuindo a formação dos mediadores e diminuindo a formação dos autoanticorpos, que lesionam os tecidos. Dessa forma, eu consigo justificar, bem, de maneira simples, aonde que a droga, a hidroxicloroquina, atua impedindo a resposta inflamatória. Ora, as doenças autoimunes, elas são essencialmente inflamatórias. Então, vamos combater exatamente dentro do processo fisiopatológico. Tá, beleza. Mas é só isso que acontece? Tem outros pontos, tá? Nessa figurinha eu tenho o efeito anti-inflamatório das moléculas, dessas moléculas, especificamente no lúpus. Então, ó, eu tenho os componentes celulares que são formados, eles se acumulam no organismo, gerando esses débris celulares, proteínas nucleicas, enfim, ativam receptores TOL, que tem um tipo específico, ativam as células processadoras, ou as células apresentadoras de antígeno, linfócito T, linfócito B, autoanticorpo. Olha só,
A hidroxicloroquina bloqueia o receptor TOL, beleza? A hidroxicloroquina se acumula no lisossoma, impedindo o processamento do antígeno que vai ativar o linfócito T. A hidroxicloroquina impede essa autofagia, tá? E a ativação do linfócito B. E a hidroxicloroquina, ela inibe a ligação dessa glicoproteína específica que participa do mecanismo de lesão provocado pelos autoanticorpos. Ou seja, do ponto de vista inflamatório, a hidroxicloroquina e a cloroquina promovem a inibição de vários passos relacionados com a ativação dessa cascata nas doenças autoimunes. Perfeito, diminui assim a lesão, a fisiopatologia, os mecanismos que promovem lesão em doenças como o lúpus. E foi isso que justificou e que justifica o uso dessas moléculas para essa doença. Vamos para frente. Bem, do ponto de vista clínico, é utilizado para malária, sim, mas principalmente tem um uso para doenças autoimunes, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, síndrome antifosfolípide, síndrome de Sjögren, que são doenças autoimunes. Tem aqui a apresentação, por exemplo, da hidroxicloroquina de 400 miligramas, normalmente é a dose que é usada por dia. Tem uma característica interessante. Esse efeito imunomodulador, ele não se instala de forma muito rápida nas doenças autoimunes. Normalmente, o efeito é mais consistente num período de 4 a 6 semanas. E isso é importante quando você vai prescrever a droga, quando você vai acompanhar um paciente que usa a substância. Por quê? Porque se ele começar a utilizar hoje, não é amanhã ou depois que o efeito melhor vai se manifestar da substância. E isso é importante para o profissional saber, é importante para o paciente saber, e assim ele não vai criar expectativa de melhorar com 2, 3, 4 dias. Quem toma um medicamento quer ficar bom logo nos primeiros dias. Mas isso é importante, o efeito demora. Beleza, vamos para frente. Aqui eu tenho uma tabelinha que mostra o benefício da hidroxicloroquina em doenças autoimunes. É maior aonde? No lúpus, na artrite reumatoide. E um pouco menor em outras doenças, síndrome de Sjögren, antifosfolípide, dermatomiosite, sarcoidose. Mas, quando eu uso essas drogas num paciente, por exemplo, lúpico, o único benefício que eu tenho é a diminuição do processo inflamatório? Não. Por incrível que pareça, essas drogas podem trazer outros benefícios bastante importantes. Vamos lá. Aumenta a sobrevida do paciente com lúpus. Isso pode chegar entre 10 a 15 anos, que é bastante interessante. Diminui o risco de infecções. Melhora a capacidade de atividade do paciente, tá? Faz também com que diminua a formação de trombos, que pode ser um problema nesses pacientes com doenças autoimunes. Diminui o dano em diversos órgãos. Diminui o risco cardiometabólico, melhora o aspecto cardiometabólico, melhor dizendo. Por que melhora? Porque aumenta o HDL, que é o colesterol que protege o cardiovascular, e diminui o LDL, que é o colesterol que provoca dano no cardiovascular. Diminui o risco de neoplasias, que em pacientes lúpicos também tem relação a possibilidade de algumas neoplasias, e diminui o consumo de corticoide, que também é um aspecto importante. Vale ressaltar, para quem não lembra, para quem ainda não estudou, que os glicocorticoides constituem um dos principais grupos de drogas anti-inflamatórias, que por atuarem de uma maneira bem importante na cascata inflamatória, diminui a formação de muitos mediadores, ou seja, tem um efeito bastante importante e por isso também é utilizado no tratamento do lúpus. Porém, a gente tem que lembrar que corticoide é um grupo que tem muitos efeitos adversos. Quanto menos você utilizar em termos de dose, melhor para o paciente em termos de tolerância, de segurança, ok? Bem, outros benefícios, aqui no caso da artrite reumatoide, diminui dor articular, diminui o edema na articulação, diminui as condições gerais do paciente,
diminui o risco cardiometabólico, diminui o processo inflamatório. Então, observa que as características dessa substância justificam o uso dessas moléculas. Por isso que elas mantêm-se no mercado e vão continuar, principalmente para o tratamento dessas condições inflamatórias que eu me referi às doenças autoimunes. Certo? Benefícios na síndrome de Sjögren. Tá? Diminui a inflamação, diminui a qualidade da secreção lacrimal, da lubrificação ocular, tá? Da produção de saliva. O que acontece? Essa síndrome, ela tem autoanticorpos que atacam principalmente glândulas. E o paciente tem, por exemplo, a sensação de ressecamento ocular, a diminuição da produção de saliva. Isso traz desconforto importante. Então, o uso dessa droga melhora esses sintomas do paciente. Lógico, melhoram os sintomas. Lembra que sempre que as doenças autoimunes, elas são doenças que não tem uma cura específica, ela tem controle dos seus sintomas. E esse controle pode, sim, ser feito de forma importante pela hidroxicloroquina, tá? Ou a cloroquina. Lembrando, a hidrox é mais utilizada. Então, outros benefícios de uma forma geral. Diminui a resistência à insulina. Até isso, melhora sim. Diminui o LDL colesterol, como já falei. Efeito anticoagulante. Reduz pressão arterial e dano endotelial, apresenta efeito antioxidante e diminui risco de infecção. Esses mecanismos, eles não são muito bem conhecidos, não se sabe ao certo por que ocorre. Então, por esse aspecto, o que a gente pode observar? Que são drogas que trazem um benefício importante e devem sim ser utilizadas quando tem uma indicação precisa. Então, já mostrei o mecanismo de ação contra o plasmódio, já mostrei o mecanismo de ação anti-inflamatório, os outros efeitos que complementam os benefícios. E agora eu vou tentar explicar um pouco de por quê, aonde é que se encaixa a cloroquina e a hidroxicloroquina para ser utilizada no tratamento da Covid-19, provocada pelo SARS-CoV-2, ou o famoso odiado coronavírus. O que acontece? Todos nós temos visto diferentes publicações, seja mais ou menos científicas, que mostram como é que o vírus ataca as células. Então, ele vai se ligar a um receptor, ele adentra a célula, ele vai passar por um processo, um metabolismo bastante intenso, onde ele vai passar por um processo de transcrição, replicação e transcrição, até reproduzir novamente novas cópias do vírus, aqui de uma maneira resumida, o objetivo da aula não é entrar nesses detalhes. E, uma vez o vírus se multiplicado, ele é liberado da célula hospedeira. O que acontece? Sabe-se que estes receptores existem em diferentes células. Por exemplo, no pulmão, por exemplo, no intestino, por exemplo, no coração, por exemplo, no cérebro. O sistema nervoso central tem os receptores do qual o vírus se liga. Tá? Uma vez que ele se multiplica na célula hospedeira, ele promove lesões graves na célula hospedeira. Mas não só isso. O vírus, SARS-CoV-2, ele também promove exatamente a ativação dessas células apresentadoras de antígeno, a ativação de células linfócitas e a famosa tempestade de citocina. Ora, se o vírus leva a uma ativação do sistema imunológico, com a produção excessiva de citocinas, numa fase da doença, para isso o vírus precisa se ligar a determinados receptores. Qual é a ideia que se tem? Vamos tentar impedir exatamente esses passos, no qual o vírus utiliza para se replicar e para produzir as citocinas. E é exatamente aí onde entra a cloroquina e a hidroxicloroquina. Nessa tabelinha eu tenho exatamente o efeito que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem exercer no vírus. O que ela faz? Provoca a glicosilação da enzima conversora de angiotensina tipo 2. Que enzima é essa, pessoal? É um dos principais receptores. Uma vez que esse receptor é inibido, o vírus não adentra a célula. Então, isso é um ponto importante.
Além disso, interfere com o endossoma, por modificação do pH. Então, esses aspectos irão reduzir a ligação do vírus com a célula do hospedeiro. Esses aspectos vão inibir a replicação do vírus. A droga pode impedir o processamento na célula apresentadora de antígeno, célula dendrítica, aquela que eu mostrei lá atrás, impedindo a formação de mediadores. E olha só, ele também pode interferir nos receptores TOL, impedindo também, lembra daquele mecanismo que eu mostrei lá atrás, que leva à produção dos mediadores. Então, olha que interessante. A droga pode impedir o acesso do vírus à célula, impedir a sua replicação, impedir a formação dos mediadores. Por isso que ela passou a ser testada no tratamento da Covid-19. Agora, um ponto importante, pessoal. Um mecanismo molecular existente, ele não é sinônimo de eficácia clínica. Eu não vou tomar partido A ou partido B, porque vários aspectos entraram na questão. Inclusive, a droga foi muito politizada. Passou a ser amada, odiada, levando em consideração não os aspectos farmacológicos. Mas, se a gente analisar o mecanismo, é uma substância que tem, sim, um potencial importante de inibir tanto o acesso do vírus como o processo de replicação viral. Claro, como eu falei, a eficácia ela precisa ser demonstrada do ponto de vista clínico. E ainda há muita controvérsia com relação a essa questão. Inclusive, é importante lembrar que esse mecanismo também justifica o momento de uso da droga, exatamente porque impede esse processamento do vírus, impede a formação da cascata de citocina, da cascata inflamatória. Tanto que os defensores pregam que, nos casos mais graves, onde já ocorre essa formação da cascata inflamatória de uma maneira mais intensa, a droga ou as drogas seriam bem menos eficazes. Isso por conta do seu próprio mecanismo que justifica essa diminuição do efeito nos casos mais graves, ok? Mas, volto a dizer, é necessário que haja comprovação clínica e ainda é um motivo grande de discussão do ponto de vista mundial até. Bem, outro ponto que vale a pena a gente mencionar são os efeitos adversos, os aspectos relacionados com a segurança. Eu tenho duas moléculas, a hidroxicloroquina e a cloroquina. Qual a mais usada atualmente? A hidroxicloroquina. Porque ela tem um melhor perfil de segurança. Tá? Só aquela hidroxilazinha que eu mostrei lá no começo faz diferença. A droga é mais bem tolerada. E se a gente pegar a literatura clássica, o que acontece? É bem categórica. A hidroxicloroquina é tida como uma droga segura. Ela não é tida como uma droga ultra perigosa, super perigosa, muito perigosa, que vai provocar a morte de quem usa, de forma alguma. Certo? Bem, então, é sim considerada uma droga segura, a hidrox, a cloroquina nem tanto, menos tolerada. Quais são os efeitos adversos mais comuns? Aqueles que envolvem o sistema digestório, tá? Mas não somente o sistema digestório, beleza. Outro ponto interessante, existem poucos estudos de farmacovigilância com essas moléculas. O que é farmacovigilância? É aquela parte, aquela ciência, vamos dizer assim, que estuda ou acompanha os pacientes para detectar e entender melhor os efeitos adversos. Extremamente importante, porém, nem sempre esses estudos existem, porque eles orientam bastante quanto ao conhecimento da segurança da droga. Beleza. Os efeitos adversos mais graves são considerados o quê? Raros. Então, aqui é uma coisa interessante, até do ponto de vista do dia a dia. Muito se falou dos estudos clínicos que mostraram que essas moléculas aumentavam o risco de mortalidade, que são tidas como drogas seguras. Tá? Fala um pouco mais disso adiante. Bem, mas tem efeito adverso? Claro que tem. Lógico, toda substância tem. Tem fator de risco? Também tem.
Quem são os pacientes mais sensíveis a tê-los? Pacientes com história de alergia, pacientes com psorias, paciente etilista, eles são mais sensíveis. Alguns estudos mostram que também crianças podem manifestar mais efeitos do que adultos. Mas vamos lá para os efeitos especificamente. Os mais comuns: náusea, vômito, diarreia, desconforto abdominal. Normalmente diminuem aos primeiros dias de tratamento. E o paciente continua sem maiores problemas. Não é um motivo importante de abandono do tratamento. Porém, existe um efeito adverso temeroso, que é a lesão ocular, ou lesões oculares. Aqui vale a pena a gente mencionar alguns detalhes. Primeiro, essas lesões podem ocorrer porque a droga se deposita. No caso da retina, a retinopatia ocorre porque a retina tem melanina, tá? E no caso da córnea, pode ser provavelmente porque também provoca dano nos lisossomos. Mas beleza. São iguais as duas lesões? Não. A lesão na córnea, ela pode ser reversível. A lesão na retina não é reversível. Beleza. O que acontece? Lesiona, no caso da retina, cone e bastonete. Poxa, mas eu vou prescrever, eu vou utilizar uma droga que promove uma lesão tão importante que compromete a visão, cones e bastonetes? Vamos lá, vamos entender melhor o efeito adverso. Primeiro, a incidência baixíssima. 1% em 5 anos de uso. É baixo. 2% em 10 anos de uso. A partir de 10 anos, a incidência pode aumentar, podendo chegar até 20% no caso de pacientes que têm 20 anos de uso. Mas nós estamos falando de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos de uso. E é maior com dose elevada. A dose usual é em torno de 5 a 6,5 miligramas por quilograma de peso. Aqui vale a pena até chamar a atenção por uma coisa interessante. Com essa confusão de mídia que teve aí, algumas publicações colocavam que a dose da hidroxicloroquina era de 25 miligramas por quilograma de peso. Não, de forma alguma. A dose é entre 5 a 6,5 miligramas por quilograma de peso. Se você multiplicar uma matemática bem elementar por 70, vamos pegar o peso ideal de um indivíduo adulto jovem, você vai ter aí algo em torno de 500 miligramas no máximo, que é a apresentação, 400 miligramas da hidrox por dia. Mas vamos lá, beleza. Se provoca lesão no olho, o paciente tem que ser orientado. Primeiro, quanto à incidência, baixíssima, como a gente está mostrando. Segundo, qual é a prática que se recomenda? Que o paciente passe por uma avaliação oftalmológica. Essa avaliação é feita no início do tratamento. Essa avaliação é feita periodicamente, estabelecida pelo próprio oftalmologista, pelo próprio médico que acompanha. Dessa forma, o paciente faz uma monitorização com o intuito de detectar o mais precoce possível o efeito adverso, que é importante, porém lembrar, é raro. E lembrando também, lesão na córnea, reversível. Lesão na retina, irreversível. Também tem que ser considerado os fatores de risco. O tempo de uso, como eu falei, a partir de 10 anos esse percentual pode aumentar. Dose elevada é um ponto importante. O uso associado com tamoxifeno, que não deve ser maior do que 6 meses. Para quem não lembra, o tamoxifeno ele é utilizado devido ao seu efeito de antagonizar receptor de estrógeno, tratamento, por exemplo, de lesões neoplásicas de mama. E também a doença renal facilita a ocorrência. Vale ressaltar, pessoal, que tudo isso daqui é visto pelo clínico prescritor, é visto pelo profissional que acompanha o paciente. Então, a droga tem um efeito adverso importante? Tem sim. Porém, é raro e que pode ser acompanhado para que o paciente não venha a sofrer com essa manifestação. Lesões cardíacas. Está no singular, desculpa. Muito se falou da toxicidade cardíaca da hidroxicloroquina e da cloroquina. Certo? O que acontece? Os casos graves são raros.
O que ele pode provocar? Cardiomiopatia dilatada e também o famoso prolongamento do intervalo QT. Lembra lá do eletrocardiograma, para quem já passou pela fisiologia. E para quem está ainda no início do curso, o QT ele é um intervalo que existe dentro das ondas do eletrocardiograma e que é diretamente relacionado com o processo de transmissão da atividade elétrica entre os átrios e os ventrículos do coração. E, consequentemente, isso pode gerar arritmias. O mecanismo provável é dano lisossomal. O que acontece? É também um efeito raro. Na prática, vou ser bem honesto com vocês, e vocês, inclusive, podem testar, tenho certeza que devem conhecer outros profissionais de saúde, tá? Por exemplo, dificilmente vocês vão encontrar um cardiologista que faz eletrocardiograma antes do médico reumatologista, por exemplo, prescrever a hidroxicloroquina. Mas não. Raramente isso ocorre. Por quê? Porque não é uma prática comum, considerando que é um efeito raro. E isso foi dito em termos de toxicidade da droga, que poderia provocar a morte por lesão cardíaca, coisa e tal. Não é dessa forma. É um ponto importante a ser frisado. Tá? Mas aí você pode pensar, poxa, mas os pacientes no qual usam a hidroxicloroquina para o COVID são pacientes graves. São pacientes graves. Existem fatores de risco para esse dano cardíaco? Sim, existe. A idade avançada é um deles. O gênero feminino é um deles, não se sabe por quê. O tempo de uso é um deles, a dose elevada, doença pré-existente, insuficiência renal e outras drogas associadas. Que drogas são essas? Drogas que podem provocar também arritmias. E que doenças são essas? Eu tenho várias aqui. Cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, doença isquêmica, diabetes, anormalidades eletrolíticas, hipoglicemia, doença renal. Mas aí eu tenho um leque de patologias até relativamente comum. Sim, tem sim. E o que se faz nesse caso? Dependendo do comprometimento prévio do paciente, ele não vai utilizar. Porém, vale ressaltar que o tempo é um fator importante. Okay? Tempo de uso. O que acontece? O paciente grave, no caso da COVID, que é submetido ao uso da hidroxicloroquina, ele deve sim passar por uma rigorosa avaliação clínica. Aí, com certeza, isso é necessário. Porque esses fatores de risco podem interferir no efeito. Tá? Mas o protocolo não estabelece apenas que se utiliza. O protocolo ele estabelece que critérios devem ser seguidos para que o paciente utilize aquela substância. E vale ressaltar, isso é comum com qualquer medicamento. Todos apresentam efeitos adversos. O que se faz? Deixa de usar o medicamento? Não. Mas tem que se orientar o paciente de forma adequada, prescrever quando necessário, fazer um segmento de maneira adequada e avaliar os critérios que possam limitar aquela prescrição. Isso acontece com qualquer classe farmacológica. As recomendações internacionais para o uso de hidroxicloroquina, prevenindo lesões cardíacas. Rever os medicamentos que o paciente já utiliza, cuidado com a história clínica do paciente, monitorização por ECG e verificar os níveis de eletrólito. Vale ressaltar que essas recomendações internacionais são desse ano e que surgiram especificamente por conta do uso recomendado, ou vamos colocar entre aspas, devido ainda à falta de consenso, do uso para o tratamento da COVID. Então, nesses pacientes, alguns pontos devem ser avaliados antes da prescrição da hidroxicloroquina, quando a droga é utilizada. Tá? Bem, existem ainda complicações cutâneas de pele. Pode gerar pigmentação na pele, mucosa, aumento de sensibilidade, perda de cabelo, descoloração de cabelo, também por conta da ligação com a melanina. Certo? E muitas vezes na pele vai se desenvolver após algum tempo de uso que o paciente faz daquela substância. Aqui eu tenho uma lesão interessante no palato, tá? E aqui no assoalho, na cavidade oral. Você observa que há manchas escuras que são devidas
ao uso da hidroxicloroquina. Tá? Qual o prognóstico disso daqui? Tem importância. Talvez o aspecto estético possa vir a incomodar o paciente, mas isso daqui não tem nenhuma relação com outras complicações. Tá? E existem ainda, para a gente já entrando na etapa final, as complicações neurológicas que podem ocorrer com o uso da droga. Tontura, cefaleia, raros casos de mialgia, de convulsões também podem ocorrer, alterações de humor. A literatura menciona que raros casos de depressão também podem ocorrer. Vale ressaltar que, juntamente com as complicações neurológicas, aquelas que eu falei do olho, elas podem andar em conjunto, porque há uma certa dificuldade de concentração, pode ocorrer, mesmo que raro, e o paciente que tem a lesão ocular, voltando um pouco, ele tem dificuldade de ver pequenas letras, pequenos detalhes de objetos, há uma diminuição do campo visual, isso pode ser indicativo de lesões na retina, e que, associado com esses aspectos neurológicos, podem trazer desconforto ao paciente. Porém, são condições passíveis de serem acompanhadas pelo médico prescritor. E aqui, para a gente encerrar, um outro ponto importante. A hidroxicloroquina tem um perfil de segurança interessante, tanto que pode ser utilizada durante a gravidez. Não é uma droga suspensa. Por que que não? Porque ela não provoca alterações no concepto e tem todos aqueles benefícios que nós mostramos lá atrás, principalmente se a gente considerar o efeito anti-inflamatório, que eu mencionei digamos, até com mais detalhes dentro dessa apresentação. Enfim, pessoal, verificando aqui o tempo, eu já tenho mais ou menos passei um pouquinho de 1 hora. Aqui eu tenho as nossas referências, eu busquei tentar mostrar para vocês os aspectos gerais da farmacologia básica e clínica da cloroquina e da hidroxicloroquina, certo? Embora possa até ter parecido que eu sou defensor do uso, mas não é exatamente isso. Porém, eu defendo que haja um julgamento justo, tá? Então, se não tiver eficácia e isso for mostrado, que seja realmente de forma adequada e não como algumas publicações têm feito recentemente, tá? E se for mostrada como eficaz, que também seja de forma adequada e dessa maneira os profissionais, os alunos da área de saúde, eles possam ter um julgamento mais, digamos, pautado em conteúdo realmente farmacológico da molécula. E era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero que tenha sido claro, que eu tenha trazido alguma informação importante. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora Cíntia. Muito bem, Luciano. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos pela sua participação. Vamos ver se os meninos têm alguma pergunta. Pessoal, vocês querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fiquem à vontade, vamos aproveitar o nosso convidado. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade. Primeiro, boa noite, parabéns pela aula, professor. Obrigado. Na farmacologia, a gente vê que, eu acho que uma das maiores preocupações é quando a dose efetiva de determinado fármaco está muito próxima da dose letal, né? Encurtando essa janela terapêutica. E, enfim, eu vejo que um dos pontos mais abordados, assim, conversando com alguns profissionais, é a dose da hidroxicloroquina aplicada para esses pacientes com Covid-19. Eu queria saber, na sua opinião, se esse é o principal ponto à controvérsia da eficácia desse medicamento na atualidade. Em termos de dose eficaz, vamos colocar assim, e dose letal, embora haja essa divulgação da proximidade entre essas duas situações, não é exatamente dessa forma. Se não, vejamos, a dose terapêutica está em torno de 5 a 6 miligramas por quilograma de peso, ok? Se você multiplica isso por 70, vamos pegar um indivíduo de 70 quilos em média, 7 vezes 6, 42. 420 miligramas, ok?
Se você for verificar a dose tóxica da hidroxicloroquina, ela é em torno de 30 miligramas por quilograma de peso. Se você pega o mesmo paciente de 70 quilos, você vai ter 7 vezes 3, 21. 2.100 miligramas, concorda? Ou seja, essa proximidade não é tão próxima como se pensa muitas vezes. Há uma diferença considerável. E aí tem um aspecto importante. Por exemplo, no caso das doenças reumáticas, a maioria dos pacientes utiliza 400 miligramas por dia. Um único comprimido por dia da hidroxicloroquina, que é a mais usual atualmente. E mesmo o protocolo que foi proposto é 800 no primeiro dia e nos dias seguintes 400 miligramas. Tá? Embora tenha algumas variações, mas ele fica mais ou menos dentro disso. Não há nenhuma condição no qual se use 2.000 miligramas por dia. Mesmo nos casos mais graves de malária, que vai para 1.600, eu até esqueci de colocar a posologia na malária, mas é uma dose que é fracionada, não é dado de uma única vez. Então, concordo com você quando coloca que essa preocupação é importante dentro dos princípios da farmacologia. A dose tóxica próxima da dose eficaz. Porém, não é exatamente o caso para essa molécula, tá? E também há um outro aspecto a ser considerado, o tempo de uso, certo? 5 ou 6 dias, com uma dose de 400 miligramas, você termina tendo uma possibilidade menor de efeito adverso mais importante. Eu vejo dessa forma. Professor. Oi. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Me tirei uma dúvida em relação ao uso que o senhor comentou quando o Covid já está em estágio avançado, né? O senhor explicou como é que ele age no começo, né? Que a cloroquina evitaria que o vírus se ligasse ao receptor. E quando a doença já está avançada, seria o mesmo mecanismo de ação ou não está elucidado ainda? No caso da doença avançada, o que acontece? Você já teve a ativação exacerbada do sistema imunológico e a produção excessiva das citocinas, tá? Então, os pontos no qual a droga poderia atuar, eles já ocorreram. Então, dessa maneira, o comprometimento, ele tende a ser maior. E assim a droga teria